Você já deve ter ouvido falar no ponto G e nós, inclusive, já fizemos vídeos neste canal sobre este tema. Nós sabemos que existe muita controvérsia sobre o tal do ponto G e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas se você ainda está em dúvida sobre as partes sensíveis ao prazer no corpo da mulher, este vídeo é para você. Nós sempre chamamos a atenção em nossos vídeos sobre a importância das chamadas preliminares, que vêm antes do ato sexual propriamente dito, e também sobre a terapia tântrica, que ajuda a potencializar ainda mais não apenas a descoberta desses pontos sensíveis, como a própria estimulação dessas zonas de prazer no corpo humano. Por isso mesmo, a terapia tântrica é uma ótima opção para os casais que passam por algum período difícil no relacionamento ou para quem pretende alcançar um patamar mais elevado de técnicas de prazer bem acima do comum. Na verdade, proporcionar prazer é até mais fácil do que parece para muita gente que ainda hoje encara a sexualidade como um bicho de 7 cabeças ou como algo que não faça parte da vida. Nós vamos começar com uma pergunta. Você sabe qual é o maior órgão do ser humano? Pode lhe parecer estranho, mas o maior órgão do ser humano é a pele. Isso mesmo, a pele é um órgão e, obviamente, por se estender por todo o corpo, é considerado o maior órgão. E isso significa também que, por ser um órgão sensorial, ou seja, de grande sensibilidade, as áreas de prazer se espalham pelo corpo inteiro, por mais que você duvide disso. Por essa razão, o que parece um gesto simples, que é o gesto de abraçar, por exemplo, pode se tornar um estímulo sexual dependendo da forma como se abraça e da forma como se recebe esse abraço. Havendo a intenção de dar-se e a intenção de entregar-se com sinceridade, o toque de pele já serve como estímulo. É por isso que muita gente usa a expressão questão de pele quando se refere a uma boa relação entre duas pessoas, ou seja, à sensibilidade no toque e ao sentimento ou à impressão que esse toque proporciona, que pode ser uma sensação boa ou ruim, dependendo exatamente de serem as pessoas certas ou não quando ocorre esse abraço. Mas existem também os casos em que as relações já existem, já estão estabelecidas e ainda assim muitas pessoas não se sensibilizam para a importância desse contato. E sequer sabem que praticamente todas as partes do corpo são sensíveis ao toque e podem gerar prazer. Assim, a palavra pedólatra, não confundir com pedófilo, não deve ser aplicada apenas às pessoas que têm adoração pelos pés, pois os pés estão entre as partes do corpo que, dependendo da sensibilidade e do momento, podem gerar grande sensação de prazer. Sendo assim, dê a chance a esse toque, mesmo que você não se considere um pedólatra. Olha só que impressionante. Os estudiosos dizem que o corpo tem mais de 800 zonas erógenas. E, evidentemente, nós não vamos poder citar aqui todas elas, mas vamos nos referir apenas a algumas. E se você tiver alguma pergunta ou quiser que a gente volte a abordar esse tema com mais detalhes, deixe o seu comentário ou qualquer outro comentário que você considere pertinente. Os lábios, evidentemente, podem ser sensualizados com o beijo, mas passar os dedos levemente sobre os lábios também pode provocar prazer. No momento da paquera, é importante concentrar-se no movimento dos lábios durante a conversa. Faça isso com a sua namorada ou com quem você pretende conquistar, e você vai ver que é uma atitude interessante. Orelhas, pescoço e costas são regiões bem sensíveis. As orelhas são um capítulo à parte, pois podem ser exploradas externamente, com mordidinhas suaves, ou com a língua na parte interna, quando o clima já está mais ou menos quente, ou muito quente e muito íntimo. A parte interna das coxas é um dos locais mais explorados na chamada massagem tântrica, por exemplo. Os seios são muito sensíveis ao toque, mas algumas mulheres experimentam melhor prazer quando já estão mais excitadas. Os mamilos podem receber toques suaves com a língua, mas é importante explorar também em volta dos seios, com movimentos circulares bem suaves. É lógico que o famoso bumbum também está na lista, e é o momento de estender o toque às costas e à cintura na parte lateral, principalmente. São regiões do corpo onde a mulher muitas vezes sente cócegas. Nesses casos, a pressão deve ser bem suave.
Não insista se ela não gostar de sentir cócegas, evidentemente, né? A menos que isso se transforme numa brincadeira entre ambos na relação. Brincar é uma coisa importante. O clitóris, que muita gente equivocadamente chama de clítoris, não sei porquê, o clitóris merece atenção especial, pois muitos homens erram ao imaginarem que essa é a região única a ser estimulada, ou mesmo a primeira. Na verdade, não é nem a primeira. Ao contrário disso, se a mulher não estiver ainda excitada, o toque no clitóris pode incomodar, especialmente se a pressão for muito forte e de maneira errada. Os toques devem ser nas laterais. Experimente colocar as mãos espalmadas sobre toda a região genital com leves pressões intercaladas por toques ainda mais suaves. Pressionar a vagina com o joelho entre as pernas da mulher também provoca muita excitação, normalmente tanto na mulher como no homem. Mas nem é preciso entrar em muitos detalhes sobre os locais, pois, como nós já dissemos no início, toda a extensão do corpo é sensível ao prazer. E se formos mencionar cada uma delas, o vídeo ficaria muito demorado. O mais importante é a sutileza dos toques macios e leves, com muito carinho e suavidade. Sensibilidade vem de sensível, evidentemente. Use a sensibilidade e tenha em mente a sensibilidade da mulher. Se não der destaque a essa questão fundamental, não adianta nem querer ter um elenco completo das regiões sensíveis. Vai dar tudo errado. Em relação ao ponto G, que já abordamos em outras postagens, muita gente duvida da existência dele, mas quem já conseguiu localizá-lo sabe perfeitamente que ele existe. É uma região circular que pode ser identificada porque a textura do tecido é mais macia do que a pele que circunda essa região, que muitas vezes é comparada a uma pequena moeda, por causa do tamanho e da facilidade em perceber essa diferença entre o ponto G em si e a região que está em volta. O ponto G leva esse nome por ter sido identificado pelo médico e fisiologista alemão Ernst Grafenberg. O ponto G fica localizado na parede interna da vagina, mais ou menos entre 2 a 3 polegadas acima da entrada vaginal. Em muitas mulheres é fácil localizar esse ponto, que provoca muita excitação e até o orgasmo da mulher, se for acariciado com suavidade, com leves pressões circulares. Mas não fique decepcionado se não conseguir localizar o ponto G nas primeiras tentativas. Eu vou avisando logo que é preciso, como em toda relação com a amada, muita sensibilidade. Boa sorte, portanto. É o que lhe deseja sempre o Recado Secreto. Visite o nosso site recadosecreto.com.br e você vai ver que tem muita coisa muito interessante. E não se esqueça de assinar o canal se ainda não assinou, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta e o seu sinalzinho de positivo se gostou do vídeo. Se não gostou, pode botar também um sinal negativo, não tem problema. E não se esqueça de compartilhar entre amigos, amigas e parentes se você gostou.